6 de Daniel. Deus livra Daniel da cova dos leões. Se Deus livrou Daniel, livra nós também de qualquer perigo. Quem crê assim, respondam. Respondam com a voz de trovão. Daniel se tornou, se fosse hoje, um ministro de Estado. O rei Dário constituiu para o seu reinado 120 homens poderosos. E entre eles, o que mais se destacou foi Daniel. Ele era tão bondoso, ele era um homem tão amável que despertou o rei. E ele passou a ser um dos mais especiais, porque ele tinha proteção divina. A Bíblia diz que ele era temente ao Senhor. E os seus colegas de trabalho, os outros ministros de Estado, tiveram inveja e procuraram um meio de derrubar. Eles achavam, vejam bem, que Daniel estava crescendo muito. Além de ter pegado aquele posto tão alto, de pertencer aos 120 homens especiais do reinado de Dário, tem mais. Ainda tinha um carinho todo especial da parte do rei. Esses homens com o pensamento diabólico, eles imaginaram: o que vamos fazer para derrubar Daniel? Não encontraram nada nele, mas nada. Era um homem fino e especial. Então o demônio operou nesses homens e eles imaginaram de derrubar Daniel por meio da religião. Como quem diz: eu te pego. Reuniram-se e falaram: vocês não sabem que Daniel é temente a um Deus que diz que ajuda ele? Ora, nós aproveitamos a ocasião, porque Daniel não fica sem orar, ele não fica sem se comunicar com esse Deus, faz parte da vida dele. Nós não vamos pegar defeito desse homem, e nós precisamos derrubar. Não sabia esses homens que Deus é zeloso. A missão de Satanás é derrubar, mas a de Deus é levantar e proteger. Deus protege o seu povo. Queridos, então eles mesmos criaram uma homenagem ao rei, para que fosse assinado um decreto de lei, para o rei Dário receber uma homenagem, de durante 30 dias, ninguém adorar deuses nenhum, não tocar em assunto de religião, e se alguém fosse pego em flagrante, seria jogado na cova dos leões. Eles fizeram assim, porque eles sabiam que Daniel não ficava sem orar. Perseguição, bem assim é Satanás. Ele quer destruir quem ora, porque quem ora fica forte. Quem ora, Deus protege, Deus livra. Vejam agora nessa pregação de hoje, como nosso Deus é poderoso. Deus livra Daniel da cova dos leões. Vejam bem, então quando eles levaram ao conhecimento do rei, para homenageá-lo: ó rei, viva para sempre, que durante 30 dias aconteça isso, e isso, e o rei assinou. Palavra de rei não volta atrás. Mas vejam só, e se Deus entrar no meio, volta. Volta, se Deus entrar no meio, volta tudo. Então vejam bem, assim que o rei assinou, os homens invejosos ficaram na cola de Daniel, porque sabia que iam pegar ele orando. Mas não demorou, rápido, eles pegaram Daniel orando, que era de costume ele orar 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e à noite. Ele orava no seu quarto, com a janela aberta,
para o lado de Jerusalém. E lá da rua, da praça, eles viram a mão. Quem sabe, irmãos, ele até fechou a janela, mas o próprio Deus fez soprar um vento e abriu a janela, que é para ele provar que é Deus. Às vezes acontece uma coisa para você, uma coisa de mal, e você fica desesperado. Não se desespere não. Este mal, às vezes ele veio, é para que o poder de Deus seja manifestado em você. Acalmem-se, sejam cautelosos. Nosso Deus, ele é cheio de misericórdia. Vejam bem, o vento abriu a janela e os homens disseram: te peguei. Tinham testemunha e levaram para Dário. Chegaram lá, disseram ao rei: sabemos que existe um decreto de lei assinado para durante 30 dias te adorarem, venerarem, e nada de religião e Deus nenhum, ninguém pode se curvar. Já foi pego um homem rezando, buscando um outro Deus. O rei Dário disse: ora, é muito boa essa notícia, porque os leões já estão começando a ter fome. Então tudo isso indica que os leões vão agora comer carne. Eles deixaram os leões sem comer, não abasteceram, não fizeram nada, para que se alguém se rebeliasse, era comida dos leões. E agora a inveja lutou para derrubar Daniel. A inveja é a pior macumba da terra, viu? Mas diante de Deus ela é quebrada. Vejam só, não tenham medo de inveja não, irmãos. Não tenham medo de ameaças não. Pode deixar. Na hora do fervor, na hora da guerra, Deus ele entra. Por onde andares, Deus andarás contigo. Deus que esteja no volante do teu carro. Deus que esteja na direção da tua casa. Deus que esteja na direção da lavoura, da roça que você planta. Deus que esteja no criame do seu gado, do seu cavalo, dos seus animais. Deus que esteja na fábrica com você. Deus que esteja no tanque quando você estiver lavando roupa. Deus que esteja na beira do fogão. Deus que esteja no teu quarto e em todo lado. Amém. Aonde que vocês encontraram esse homem rezando, orando? Ora, rei, não sei se vai gostar, mas gostando ou não, a lei está assinada. Por incrível que pareça, pegamos Daniel. Irmãos, o coração do rei por dentro dele cortou, que ele amava Daniel. Ele queria bem, sabia que era um homem direito. Disse o rei: ora, mas pegaram Daniel, que ele não podia fazer nada. Simplesmente ele disse: tragam aqui. A lei foi assinada. Daniel agora, contra a vontade, o coração do rei, foi levado à cova dos leões. A Bíblia diz que durante a noite o rei Dário não dormiu. Ele teve visões, ouvia vozes chamar. Era como se Daniel estivesse vivo, gritando: ó rei, Deus me livrou. E ainda a Bíblia explica que pela bondade de Daniel, pelo mérito, ele era tão disciplinado que o rei acreditava no Deus dele. Por baixo do pano não era propagado, mas o rei acreditava, porque Daniel subiu, foi pela bondade. Vocês sabem, irmãos, quem é de Deus, a pessoa conhece. Conhece. Quem é de Deus, quem é verdadeiro, o povo conhece. Conhece pelo jeito. Por exemplo, o Espírito de Deus, ele está na palavra, ele está na afeição, ele está no caráter da pessoa. O rei se entristeceu e Daniel foi levado à cova dos leões. Os homens jogaram lá e voltaram e foram festejar. E disse: agora eu subirei de cargo. Cala a boca. Quem vai subir de cargo sou eu. O outro disse: sou eu. Não, foi todos nós que matamos Daniel. Quem sabe algum deles lá, Deus permitiu e deve ter falado: olha,
Nós jogamos Daniel na cova dos leões, mas vocês estão muito afoitos. E se ele não morreu? Pode ter tido um pensamento assim. Eu só sei que pela madrugada o rei Dário foi até lá na cova dos leões. Uma coisa levava, ele estava inquieto. Ele chorou durante a noite, como se a voz dissesse: vai lá que eu livrei ele. Ele sonhou, e ele foi de madrugada, como se uma coisa mandasse ele ir na cova dos leões, averiguar se Daniel tinha sido ou não salvo pelo Deus da glória. E quando ele mandou tirar a pedra, destampar o túnel, foi a maior surpresa do mundo. Antes dele abrir, ele gritou: Daniel, 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 Daniel. Mas alguém disse: não chame não, os leões estavam famintos, deve ter comido ele no ar. Mas acontece que ele disse: não, escutem, estou escutando uma voz. E a voz lá no fundo da cova, junto com os leões, disse: eu estou aqui. Disse o rei: Daniel, você não morreu não. Deus é vida ao rei Dário. Amém. Daniel, os leões não lhe comeram não. Deus mandou um anjo e segurou a boca dos leões. A boca dos leões estão presa, estão travada. Oh, aleluia! Deus travou a boca dos leões e Daniel não sofreu nenhum ferimento. O rei mandou que ele saísse, os homens tiraram. E disse o rei no espírito de bravura: eu agora mando depressa, chamem todos os homens que foram contra Daniel. Olha, e aquele mundo de secretariado do rei Dário foi chamado com as mulheres e filhos, e foram o alimento dos leões. E a Bíblia diz que os leões pulavam e estraçalhavam a carne, rasgavam e quebravam osso no ar. Mas o homem de Deus, nenhum ferimento. Glória a Deus. O homem de Deus, nenhum ferimento. Amém. Fiquem de pé. Falem bem alto comigo. Senhor meu Deus, Deus de Daniel, que travou a boca dos leões, trave a boca de Satanás, quebre as correntes maléficas. Tu és o meu Deus, Tu és o poderoso. Eu te amo, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, bendito és o Deus de Daniel. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, sou o missionário Genivaldo, da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para mais um grande culto dos homens proféticos, com a presença do missionário Josias, no dia 26 de abril, no Jardim Imbura, onde está localizado na estrada Engenheiro Macilac, número 4770. Dias 26 de abril, em nome de Jesus Cristo, o grande culto profético com o missionário Josias, o grande culto dos homens. Você está convidado por Deus, pelo Espírito Santo, para estar conosco nesse dia, onde Deus terá muita bênção para todos nós, em nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser.